No capítulo de número 1, vamos estar fazendo a leitura dos 11 primeiros versículos. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, verso de número 1. Amém? Acompanhe comigo a leitura. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Feche os seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui nessa manhã, ó Deus amado, para cultuar ao Senhor. E nós oramos salmos, nós demos abertura com a oração comunitária de salmos, cantamos louvores ao teu santo nome, ó Deus. E agora é o momento em que o Senhor fala conosco. E nós temos uma expectativa alta, Senhor, de que o Senhor falará aos nossos corações. Nós temos a expectativa de que o Senhor nos encherá de instrução, de sabedoria, de conhecimento. Portanto, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa nos encher nessa manhã, a ponto da Tua palavra ser semeada em solo fértil, ó Deus, para que no seu devido tempo ela possa frutificar. Portanto, nessa manhã, ó Deus, em nome de Jesus, fale poderosamente aos nossos corações, nos instrua para a glória do Teu santo e bondoso nome, nos guie em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos. Conforme o Tony bem disse aqui na abertura, nós vamos dar início a uma série de exposições no Evangelho de Marcos. E nós, da Igreja Redenção, nós temos o costume de expor versículo por versículo, palavra por palavra, para que a igreja tenha uma melhor compreensão dos textos bíblicos. E nós acreditamos que essa é a melhor forma de instruir o povo de Deus. Por isso que assim nós fazemos. É claro que nós não excluímos pregações temáticas, né? Eventualmente, isso acontece aqui na nossa comunidade também, em datas especiais, como Páscoa, como Natal, por exemplo. Mas nós vamos dar início ao Evangelho de Marcos aqui. E eu preciso fazer uma introdução a esse livro. O nome dele carrega o nome de seu autor, Marcos. A tradição cristã vai dizer que Marcos ele era parente de Barnabé, ou seja, ele era João Marcos. O autor do Evangelho de Marcos era João Marcos. E João Marcos não é nada mais, nada menos do que aquele jovem que abandonou Paulo em sua missão. Vocês se lembram quando acontece o rompimento em Atos dos Apóstolos de Paulo e Barnabé? Acontece uma contenda ali e João Marcos foi esse pivô, foi essa pessoa que fez com que Barnabé caminhasse para um lado e Paulo caminhasse para o outro. Mas aqui nós vemos um João Marcos mais maduro, obviamente, né? Agora ele já não foge, não abandona mais a sua missão por causa da perseguição. Isso tem um motivo, ele amadurece. Esse livro ele foi escrito por volta do ano 64 e nós começamos a perceber a maturidade de João Marcos, porque o contexto social nessa época, a época em que João
vai redigir, vai escrever a sua carta, é um contexto de perseguição. Eu quero vos lembrar que acontece uma grande batalha no reino por volta do ano 70. Né? O templo ele é completamente destruído. Então, no ano 64, se dá início a perseguições dentro do Império Romano. João Marcos ele escreve a sua carta para judeus da diáspora e alguns gentios, aqueles que viviam em território romano. Mas por que João Marcos escreve essa carta então? Ele deseja que seus irmãos, na fé, entendam que o chamado de Cristo envolve tanto o poder dele, quanto também o seu sofrimento, no conflito com forças espirituais, no conflito com demônios, com Satanás, mas também no conflito com pessoas, instrumentos do próprio Satanás. A intenção de João é então instruir um povo que está sendo perseguido, mostrando a pessoa de Jesus, o perseguido. Isso levaria os seus ouvintes a terem mais fé para vivenciar e suportar tribulações, suportar perseguições, suportar a morte. Então, o que nós vamos ver nesses 11 primeiros versículos? Nós vamos ver que Jesus é o Messias de Deus, pois nele se cumpre profecias, em primeiro lugar. Nós vamos ver, em segundo lugar, que o testemunho de João Batista aponta diretamente para Jesus como o Filho de Deus. E, em terceiro lugar, nós vamos ver que o sinal do Espírito Santo e do Pai comprovam a unção que é dada para Jesus para cumprir a sua tríplice missão. Nós vamos ver basicamente esses 3 pontos. Mas o evangelista Marcos começa a sua carta dizendo: no princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O princípio aqui, Marcos enfatiza um começo temporal do ministério de Jesus Cristo. Os outros evangelhos vão ir ainda mais atrás, né, no nascimento de Jesus, na sua fuga para o Egito, as perseguições que acontecem, vai mostrar Jesus no templo ensinando os mestres da lei, mas aqui Marcos tem por objetivo traçar essa ordem cronológica a partir do momento em que Jesus dá início ao seu ministério, ok? Por isso que ele diz, princípio do Evangelho. A palavra Evangelho aqui nós conhecemos muito, quer dizer boa notícia. Esse Evangelho é sobre a pessoa, é sobre os feitos, é sobre os atos de Jesus, o Filho de Deus. E ele descreve aqui, esse Evangelho não é nada menos, nada mais do que o Evangelho de Jesus, o Cristo. A palavra Cristo aqui no grego quer dizer o enviado. No hebraico é a mesma palavra para Messias, que se refere à vocação, à missão e à libertação tão esperada que os judeus aguardavam. Então os judeus eles esperavam o Messias, e a intenção de João é falar: Jesus é esse Messias que tanto nós aguardamos, para nos libertar. Os judeus obviamente interpretaram o Messias como uma figura militar, uma figura forte, como se fosse Moisés que os libertaria do jugo romano, porque Moisés os libertou do jugo dos egípcios, mas eles interpretam isso equivocadamente, nós vamos ver isso mais para frente. Mas existe uma outra definição que o evangelista Marcos dá. Esse Jesus, que é o Cristo, que é o Messias, ele é também o Filho de Deus. Marcos se refere a essa relação única e inigualável de Jesus com o seu Pai, com Deus, envolvendo a ideia de preexistência e divindade de Jesus. Por quê? Porque esse termo, Filho de Deus, ele não era usado. Ninguém usava esse termo em relação a si próprio. Somente Jesus usou esse termo. E nós vamos ver por que ele começa a ser conhecido como Filho de Deus mais para frente também. No verso de número 2 e 3, o evangelista diz: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Perceba que o começo do evangelho é visto como algo iniciado com a vida de João Batista. O início do evangelho de João
tem em sua prerrogativa o envio de João. E o envio de João, o Batista, ele é importante. Por quê? Porque João Batista, ele cumpre profeticamente um papel importante, que é o cumprimento da profecia de Isaías. O evangelista diz, conforme está escrito na profecia de Isaías. Por que o evangelista traz a alusão às profecias e o cumprimento delas? Obviamente, porque era necessário que Jesus se identificasse ou cumprisse as profecias da antiga aliança. Por isso que a intenção de João Marcos é começar a fazer um paralelo de profecias antigas sendo cumpridas em Jesus. No caso aqui, João Batista. Porque João Batista é essa pessoa. Eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. A ênfase aqui, meus irmãos, não pode recair sobre a pessoa de João Batista. A ênfase aqui, o trecho que deve ser abordado, que deve ter ênfase, peso, é o termo diante de ti e o teu caminho. Por quê? Porque em Isaías, o caminho do Senhor, conforme diz o profeta, é o caminho do Senhor, ou seja, o caminho de Yahvé. Esse paralelo é importantíssimo para a nossa compreensão exata do texto aqui. Porque o profeta está falando que ele manda diante de ti o mensageiro, para preparar o teu caminho. Essa referência é dada a Deus exclusivamente. Mas Marcos cita aqui o profeta não para enfatizar João Batista, mas para dizer que Jesus, ele é esse Senhor. O Deus na qual o profeta Isaías está se revelando ali, na profecia, no livro de Isaías, é Jesus no livro de Marcos. Basicamente, Marcos não usa Isaías para descrever João, mas para descrever Jesus. Portanto, a ênfase não cai sobre o trecho que diz, voz do que clama no deserto, porque essa é a figura de João Batista. Ela é importante? É, mas ela não tem o mesmo peso das palavras Senhor e veredas, porque essas palavras se referem ao próprio Deus. Então, quando João Marcos cita a profecia, ele não está dando uma ênfase exclusiva na pessoa de João Batista, mas está dando uma ênfase muito maior, um peso muito maior na pessoa de Jesus. Por quê? Porque ele é Deus. E isso faz todo sentido. Na parte 4 ao 6, João Marcos diz, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Meus irmãos, a palavra deserto aqui, o texto vai dizer que apareceu João Batista no deserto. Alguns comentaristas antigos diziam que os judeus eles esperavam o Moisés vindo a partir do deserto. Mas com o decorrer dos achados arqueológicos, dos textos que foram encontrados na caverna de Qumran, os intérpretes, os exegetas começaram a olhar para esse texto de uma maneira diferente. O comentarista que eu li para ver o comentário dele a respeito desse texto, vai dizer que esse deserto não é uma referência direta a esse êxodo que os judeus estavam esperando. O Messias viria do êxodo, viria do deserto, e ele faria um sinal, assim como Moisés, de um rapaz libertador, um homem libertador. Só que o comentarista vai dizer que não é isso. Esse vindo do deserto é simplesmente para identificar João com a pessoa da profecia de Isaías. Porque a profecia de Isaías, no capítulo de número 40, no verso de número 3, vai dizer que esse enviado por Deus, ele vem do deserto. Então a figura do deserto aqui é para identificar João Batista com essa profecia, simplesmente. Só que João Batista, ele começa a pregar um batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Nós sabemos, a gente já estudou sobre isso, que o batismo não é algo novo de João Batista.
O batismo já era feito para que prosélitos, para que gentios, ao se converterem à fé judaica, esse era um rito de inicialização. Alguns judeus também eram batizados dessa maneira, só que esse batismo ele tinha algumas diferenças. Por exemplo, esse batismo de prosélitos acontecia não com um homem batizando o outro, mas eles mesmos se batizavam. A diferença aqui que nós vemos no batismo de João é que o próprio João é quem batizava essas pessoas. E outra, João Batista, ele batizava para remissão de pecados. Porque, segundo o profeta, a ação de João, a pregação de João deveria nivelar todos os seres humanos, tanto judeus como gentios. A ponto de, enquanto João Batista estava batizando, os mestres, os sacerdotes mandaram enviados para perguntar quem era João, e eles começam a se inflamar ali, porque João estava batizando judeus. Aí eles falam, não, nós não precisamos desse batismo, nós somos filhos de Abraão. Aí João Batista diz assim, por que vocês se exaltam, se orgulham? Vocês acham que vocês serão salvos? Eu estou parafraseando, tá? Vocês acham que vocês serão salvos por linhagem, por tipo sanguíneo? Só eu sou filho de Abraão, vocês acham que vocês não precisam ser batizados? Vocês acham que vocês não precisam de arrependimento para pecado? Deus mesmo pode suscitar dessas pedras filhos a Abraão. Você se lembra que na ministração passada, há 2 semanas atrás, eu falei de um judeu que estava debatendo com pastores, e ele acreditava nesse tipo de concessão salvífica, através de linhagem, através de sangue, né? Não, como pode assim Jesus ser judeu, ser da descendência de Davi, se ele não teve um pai físico? Mas Deus pode fazer todas as coisas. Se Deus pode suscitar descendência a Abraão de pedras, meu irmão, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, quiçá poderia Maria ter Jesus pelo poder do Espírito Santo. Isso não é nada para o nosso Deus. O nosso Cristo, ele é descendente de Davi, sim. Glória a Deus por isso. Aí o João continua dizendo, eis que envio diante da tua face o meu mensageiro. No verso 5, né? Pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. E os judeus que iam sendo batizados, o texto vai dizer que eles confessavam os seus pecados. Isso é interessante, porque como já não fosse um absurdo, uma vergonha, um judeu participar de um rito que era teoricamente exclusivo para prosélitos, esses homens ainda tinham que confessar pecados públicos. Então imagine você, eu vou dar um exemplo aqui, João Batista está lá batizando, aí chega um homem, e ele quer ser batizado por João Batista, ele está arrependido, aí João Batista fala, pois bem, qual pecado você está se arrependendo aí? O pecado ele tinha que ser exposto. Agora imagine o seu pecado aí, irmão, aquele mais horrível, que você tem mais vergonha, aquele que você comete em que ninguém vê. Pois é, era esse pecado que era exposto. Era um desses pecados que eram expostos. Então isso causava constrangimento, mas eles confessavam os seus pecados de uma maneira pública, pois sem essa confissão o batismo era fútil, a imersão era sem valor e sem sentido. Por isso que até hoje, quando nós batizamos alguém, é necessário que haja uma confissão de fé e é necessário que haja arrependimento também. Porque o rito, nós temos como algo sacro, algo santo. O rito, quando ele não tem profundidade para aquele que está praticando, ele não importa, meu irmão. O batismo, ele é um ato, ele é uma expressão de arrependimento, mas se o batizando não tiver arrependimento no seu coração, de nada vale. Às vezes você está fazendo isso para ser visto pelas pessoas ou para ser aceito em uma comunidade, mas que verdadeiramente pode não ter acontecido um arrependimento do coração. E esse é um problema muito sério. Por isso que todos os batizados têm que ter em mente, têm que ter fixado no seu coração arrependimento e fé em Jesus Cristo. Mas existe uma outra descrição no verso de número 6. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo e ele trazia um cinto de couro. João veio vestido como o profeta Elias, então.
Então João Batista ele cumpre uma dupla profecia aqui. Primeiro, a profecia de Isaías, e segundo, o envio de Elias mais uma vez. E João Batista é esse personagem. Ele se veste de peles de camelo e tem um cinto de couro, porque era exatamente essas as vestes de Elias. 2 Reis, capítulo de número 1, verso de número 8. Eles lhes responderam: era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tesbita. Essa era exatamente a veste do tesbita Elias, do profeta Elias. E isso era uma característica exclusiva de João Batista, tá? As pessoas que viviam no deserto, as seitas que viviam no deserto, eram seitas que não tinham umas vestes exclusivas. Mas João, ele se veste assim justamente para que nele se cumpra a profecia de Isaías e a respeito, para que ele se identificasse também como Elias que viria e veio, que no caso era João Batista. Perceba que não é uma reencarnação ou nada do tipo, mas João Batista veio como que no espírito de Elias, com a mesma força, com as mesmas denúncias, tanto é que ele foi morto por denunciar um casamento ilícito de um governador. Então João Batista era um camarada fora de série, assim como Elias o foi, né? Pois bem, verso 7. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. O texto diz: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Atenção para isso aqui agora, irmãos. Olha para mim. João Marcos se refere, citando João o Batista, a alguém mais forte. Os ouvintes entendem, então, que essa referência, quando ele diz, vem alguém mais poderoso do que eu, os seus ouvintes entenderam que ele estava falando do Messias. Agora, atenção para isso, porque esse poder, ele não vem, ou não veio, melhor dizendo, como um poder político. Ele não veio como um poder econômico, quiçá como um poder militar. Como que esse homem, que é mais poderoso do que João Batista veio? Ele veio com um poder divino, demonstrando curas, milagres, expulsando demônios e declarando a redenção a todo aquele que nele crê. É nesse sentido que Jesus é mais poderoso do que João o Batista. E João diz: eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Meus irmãos, o fato, essa obra humilde de desatar sandálias, era uma obra que só escravos não judeus poderiam fazer. Nem os escravos judeus faziam esse tipo de ação para com os seus senhores. Só os gentios que eram escravos que faziam esse tipo de coisa, porque era visto como uma coisa meio que desonrosa. Mas o que João está dizendo aqui? João está dizendo: vocês acham que eu sou alguém? Mas eu não sou ninguém. Vem alguém aí mais poderoso do que eu. E esse alguém, ele é tão mais poderoso do que eu não sou digno, nem como escravo, nem como o pior escravo, nem aquele que merece a maior desonra, de desatar as correias de suas sandálias. Eu não sou digno disso. A ideia de João o Batista aqui é potencializar, atenção para isso, a pessoa de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Enquanto João Batista não é ninguém, sem poder, sem fama, sem nada, Jesus é o poderoso, o Deus encarnado, o Messias de Deus. Ele continua dizendo: eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Perceba, o mais fraco vos batiza com água, que no caso é ele mesmo, João Batista. Mas o mais forte, ele vos batizará em outra esfera. Enquanto João usa uma ferramenta visível, natural, ou seja, a água, Jesus vos batizará com outro. O outro aqui é o outro da mesma essência. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Portanto, João
Marcos está dizendo que João o Batista está se diminuindo e exaltando o Cristo, a ponto de não fazer nenhum paralelo com nada conhecido que há no mundo visível. Absolutamente. Eu batizo com água, sou mais fraco. O que vem depois de mim é mais forte do que eu. Esse vos batizará com o Espírito Santo. Meus irmãos, contextualizando, e atenção para isso, muita atenção para isso, porque a intenção de João Marcos aqui, ao escrever a sua carta, é fortificar a fé dos homens que estão sendo perseguidos em Roma, ok? Então, João Marcos está dando ferramentas para que as pessoas creiam que Jesus é o Messias, mas não só isso, de que ele também é o Filho de Deus. Então ele faz esses paralelos, fazendo com que profecias do Antigo Testamento se cumpram na pessoa de João Batista, porque o testemunho de João Batista é muito importante para atestar Jesus o Cristo, ok? Se de fato isso é verdade, se de fato nós cremos que esse Jesus é o Messias de Deus, isso muda tudo em nossas vidas. Isso muda completamente tudo. Se Jesus é o Messias de Deus, a nossa vida, aqueles que creem, não podem viver mais como viviam antes. E aqui eu quero declarar alguns pontos importantes que esse Jesus disse. Porque se nós cremos nesse Jesus, que João Marcos está declarando seu Filho de Deus, o Messias enviado para redimir o seu povo, tudo tem que mudar. Em primeiro lugar, em relação a arrependimento e conversão. Esse Jesus que João Marcos está anunciando, que João Batista testemunhou, ele disse: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Se nós cremos em Jesus, o que deveria gerar em nosso coração é arrependimento. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Quem disse isso? Jesus. Sem arrependimento, o nosso caminho continua sendo o mesmo, que está indo rumo ao inferno. Se Jesus é o Messias de Deus, o Filho de Deus, portanto Deus, essas palavras aqui importam, ó. E depois e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mas não só nesse primeiro ponto, o segundo ponto, esse Jesus, que João Marcos diz ser o Messias e o Filho de Deus, ele também prega fé e confiança. Isso deveria gerar em nosso coração esperança para continuar as nossas batalhas. Como, por exemplo, ele diz em Marcos capítulo número 11, verso número 22, tende fé em Deus. Jesus exortava os seus seguidores a terem fé e confiarem na providência divina, no cuidado de Deus para com o seu povo. Esse mesmo Jesus disse: não temas, crê somente. Esse mesmo Jesus, que se ele for mesmo Deus, se ele for mesmo o Messias, ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, dando esperança assim a um povo aflito, fazendo com que esse povo orasse ao Pai com insistência, porque o Pai atenderia as suas orações e atenderia os seus pedidos. Esse mesmo Jesus, se ele for o Messias, ele diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Esse mesmo Jesus, se ele for o Messias e o Filho de Deus, ele também disse para que a gente amasse a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é uma ordenança. Esse Jesus, se ele for o Cristo, o Messias e o Filho de Deus, ele também disse: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Se esse Jesus, meu querido irmão, for o Cristo, ele também disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Relacionamento. Se esse Jesus é o Cristo de Deus, o Messias, ele também nos colocou em uma disposição humilde de obediência e serviço. Esse Jesus também disse: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que sirva a todos. Esse Jesus também disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, a respeito do serviço humilde. Esse Jesus também disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos os servos. Esse Jesus, em quinto lugar, também disse:
a respeito de obediência e discipulado. Ele disse: vem e segue-me. Se esse Jesus, meu querido irmão, é o Messias, o Filho de Deus, o Cristo tanto aguardado, esse chamado de abandonar tudo e segui-lo é um chamado urgente. E isso tem que mudar a sua vida. E isso tem que mudar a sua história. Esse Jesus disse também: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse Jesus também disse: se me amais, vocês vão guardar os meus mandamentos. Esse Jesus também disse: permanecereis em mim e eu permanecerei em vós. Esse Jesus, se ele for o Messias, o Filho de Deus, ele também dá perdão e reconciliação. Ele disse: se perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Esse Jesus também disse: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Ele disse, Jesus, até 70 vezes 7. Esse Jesus também disse: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Aqui nós vemos muitas exortações de que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele também ensinou um desapego material e prioridade da busca pelo seu reino. Esse Jesus, se ele for o Messias, ele tem que ser obedecido e os seus mandamentos devem ser observados e guardados. Jesus exortava seus seguidores a priorizar o reino de Deus acima de todas as riquezas e as preocupações mundanas. Esse Jesus, se ele for o Messias, esse Jesus que nós acreditamos ser o Filho de Deus, ele também disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Esse Jesus também disse: não ajunteis para vós tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós tesouros nos céus. Esse Jesus também disse: vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não se desgastem. Esse Jesus, ele também tem um testemunho, uma missão. Esse Jesus também disse: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse Jesus também disse: sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Esse Jesus também disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, o vosso Pai, que estás nos céus. E por último, esse Jesus também instruiu o seu povo em relação à perseguição e perseverança. Esse Jesus disse: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Esse Jesus também disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Esse Jesus também disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso muda tudo. Isso muda todo o nosso modo de viver, meu irmão, completamente. Conforme eu citei aqui, se nós queremos de fato que esse Jesus que na qual João Marcos está narrando ser o Cristo, se de fato nós acreditamos nisso, tudo em nossas vidas deve ser mudado. Tudo tem que mudar. A minha vida cristã não pode ser uma vida prática ateísta, por exemplo. Eu não posso crer em Jesus intelectualmente, conhecer de doutrinas bíblicas, ter todo o conhecimento, mas não praticar isso, não viver isso. De nada isso importa. Se Jesus é de fato quem João Marcos diz ser, isso muda completamente todas as coisas. E o que cabe a nós então? Não ser só ouvintes, mas praticantes de sua palavra. Jesus, no Sermão da Montanha, vai dizer, ele vai comparar aqueles que praticam o que ele ensina como alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. Você não pratica nada que você ouviu? Você é um crente ateu na prática? Pois bem, quando vierem as tribulações, as dores e as angústias, essa casa que você tanto acredita que edificou irá ruir, meu irmão. Nós não podemos viver o cristianismo sem prática. Não dá para viver cristianismo sem prática. Se de fato Jesus é o Cristo de Deus, toda a minha vida tem que mudar. A minha relação com a minha família tem que mudar. A minha relação no meu emprego tem que mudar. A minha relação na igreja tem que mudar. A minha relação na sociedade tem que mudar. A minha relação política tem que mudar. A minha relação científica tem que mudar. A minha relação artística tem que mudar. Tudo tem que mudar. Tudo tem que convergir agora para a glória de nosso Senhor, de Jesus Cristo, nosso Deus.
Tudo. Continuando, verso de número 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Esse trecho é muito importante, e era uma dúvida antiga minha, que eu tinha, só que eu nunca parava para estudar determinado texto. A minha dúvida sempre era, por que Jesus teve que ser batizado por João? Porque o batismo de João era para arrependimento de pecados, e Jesus, ele é santo, ele não teve pecado, ele não pecou. Por que então que o seu ministério teve início com o batismo? Você se lembra, em outro evangelho é narrado que Jesus se apresenta para ser batizado, e João logo reconhece e diz: é eu que preciso ser batizado pelo Senhor e vem o Senhor até mim? Aí Jesus diz assim: deixa assim, João, para que se cumpra as profecias. E agora chegou o tempo em que eu de fato tive que estudar esse trechinho, e para mim foi revelador, porque os exegetas vão dizer que o batismo de João é uma referência à sua unção, ao seu tríplice ofício como profeta, porque ele é aquele que denuncia abusos religiosos, ele é aquele que denuncia governos, ele é aquele que profere oráculos do Senhor, ele é aquele que predita o futuro. Então, ele foi ungido no batismo para dar início à sua missão como um profeta, como um sacerdote, porque é ele que faz a intercessão entre os pecadores e seu Pai, ele é o nosso sumo sacerdote, e o último ofício como rei, porque é ele que reina todas as coisas, ele é o rei dos reis. Então, no batismo de João, não para arrependimento de pecados, porque Jesus não tinha pecado, mas para que ele fosse ungido nesse tríplice ofício, nessa tríplice vocação. Isso é maravilhoso. E como que isso acontece? Verso de número 10, logo quando Jesus é batizado, logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Atenção para essa figura, que essa imagem, eu pessoalmente acho ela belíssima. Imagine comigo, Jesus sendo batizado por João. Então, quando Jesus começa a subir da água, o Espírito começa a descer do céu. E como que num encontro belíssimo entre os dois, acontece uma unção, onde Jesus recebe sobre o seu corpo o Espírito Santo. Mas não que Jesus não o tivesse antes, tá? Lembrando que a Trindade, ela nunca se separa. Em Jesus sempre estiveram presentes o Espírito e o Pai. No Pai sempre estiveram presentes o Espírito e o Filho. E no Espírito sempre estiveram presentes o Pai e o Filho. Mas para que a unção, essa imagem ficasse clara, o Espírito desce e repousa sobre Jesus. E o que é mais esplendoroso ainda é que se ouve uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Isso é importantíssimo na teologia. Por quê? Porque Jesus, ele não é ungido para o seu tríplice ofício, porque ele fez alguma obra boa, mas porque ele era de fato o Filho. As obras o Pai tem prazer nas obras do Filho, porque Jesus, ele cumpre perfeitamente todos os requisitos de Deus. Em Jesus, as obras são aceitas pelo Pai porque são obras santas. Isso é importantíssimo para a nossa redenção, porque o sacrifício de Jesus, sendo aceito pelo Pai, é que nos livra da ira vindoura. O sacrifício de Jesus é que nos tira, nós chamamos de sacrifício substitutivo. É por causa do sacrifício de Jesus, é pelo fato dele fazer essa substituição, porque nós aqui deveríamos estar ali, recebendo a ira de Deus. Jesus Cristo nos substituiu e recebe em nosso lugar a ira de Deus. Isso nos trouxe redenção. Portanto, o Pai tem prazer nas obras do Filho, porque o Filho é filho, igual ao seu Pai. Portanto, o que João Marcos está declarando aqui para os seus ouvintes é: creiam em Jesus o Cristo,
pois ele cumpre todas as profecias. Creio em Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, porque ele é maior do que João Batista. Creia em Jesus, porque ele é Deus, sendo assim, Filho de Deus. E um outro ponto importante a ser destacado aqui é que exatamente nesse texto, tem outros textos também nos Evangelhos, que demonstra a manifestação visível e auditiva da Trindade. Isso nós não abrimos mão de maneira nenhuma, e eu enfatizo isso mais uma vez, porque esse é um dos pilares da fé cristã. Se você não crê na Trindade, você não pode ser um cristão. Não pode. Existem muitas seitas por aí que não acreditam que Jesus, aliás, que não acreditam na Trindade, que Jesus é um, que o Pai é outro, que o Espírito é outro, portanto não são três deuses, mas sim um único Deus. Nós não somos politeístas. Nós acreditamos em um Deus, e esse Deus, ele agiu na história de uma maneira belíssima, encarnando o seu Filho, o Espírito Santo pairando sobre a face das águas, e aqui ele encontrando Jesus, quando Jesus sobe das águas, há uma semelhança aí também. Portanto, nós cremos na Trindade, e nós não abrimos mão disso, e aqui é uma clara manifestação bíblica e teológica dessa ação trinitária no mundo. Jesus sendo batizado, o Espírito descendo como forma corpórea, repousando sobre Jesus, e uma voz do céu que diz: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz, ou em quem eu me comprazo. Isso é importantíssimo para a nossa fé. Se Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, isso muda tudo, completamente tudo. Fique de pé. Meus queridos irmãos, obviamente que essa foi uma introdução